No dia 19 de maio de 2026, a arquitetura de segurança no Médio Oriente sofreu uma alteração estrutural sem precedentes na história recente da região. Enquanto a atenção analítica global permanecia concentrada nas conclusões da Cimeira Trump, no adiamento de um ataque militar agendado por parte dos Estados Unidos a pedido dos líderes árabes do Golfo, e na confirmação da presença de aeronaves AC-130J Ghost Rider e de operadores da Força Delta no teatro de operações, a Arábia Saudita executou um ataque militar direto contra o território da República Islâmica do Irão. A operação militar saudita quebrou um paradigma de 4 décadas de guerra por procuração entre Riad e Teherão, assinalando a primeira vez que o Reino Saudita atingiu diretamente as infraestruturas militares iranianas sem recorrer a milícias ou aliados regionais no Iêmen ou no Iraque. O alvo principal da ação ofensiva foi o Centro de Comando e Controlo do Corpo da Guarda da Revolução Islâmica, a estrutura militar conhecida pela sigla IRGC, localizado na cidade portuária de Bandar Abbas. Esta instalação militar serve como o quartel-general operacional e o núcleo nervoso de toda a estratégia marítima e da rede de defesa costeira do Irão no Golfo Pérsico. O ataque foi executado através do lançamento de mísseis de cruzeiro de precisão, concebidos para neutralizar a capacidade de coordenação das forças iranianas antes que estas pudessem ativar uma resposta articulada. A operação ofensiva contou com o apoio direto de caças F-15SA Eagle da Força Aérea Real Saudita, aeronaves que representam a variante mais avançada deste modelo no inventário de Riad, especificamente configuradas para missões de penetração profunda e guerra eletrônica. Os relatórios operacionais indicam que o ataque destruiu de forma eficaz o centro de comunicações e comando de Bandar Abbas. Nos meses que antecederam este confronto, os serviços de inteligência haviam detetado que o IRGC estava a reconstruir silenciosamente a sua rede de defesa costeira na região, aproveitando o período de relativa calma proporcionado por um cessar-fogo. Esta reconstituição incluía o reposicionamento de sistemas de mísseis em instalações fortificadas e posições de lançamento escavadas nas montanhas, alterando as coordenadas geográficas que constavam nas bases de dados de alvos das Forças Armadas Americanas desde a anterior operação Epic Fury. Os dados recolhidos por meios de vigilância confirmavam que os componentes de enxames de drones mantidos em armazenamento subterrâneo tinham atingido aproximadamente 70% da sua capacidade anterior ao conflito, uma estimativa que já havia sido apresentada ao Congresso dos Estados Unidos pelo almirante Brad Cooper. A estratégia defensiva e de dissuasão que o Irão acreditava ter edificado em torno do Estreito de Hormuz baseava-se na premissa de que nenhum Estado árabe vizinho iniciaria uma confrontação militar direta no seu território soberano. Os analistas seniores em Washington não previram a prontidão operacional e a vontade estratégica de Riad para agir de forma unilateral e concertada nesta escala. O ataque com mísseis de cruzeiro eliminou a liderança tática e a rede de comunicações do IRGC em Bandar Abbas no momento inicial da operação, forçando as unidades militares iranianas subsequentes a agir de forma descentralizada e sem as diretrizes do Comando Central na reação que se seguiu nas águas do Golfo Pérsico. Nos 20 minutos que se seguiram ao ataque contra o centro de comando em Bandar Abbas, gerou-se uma resposta militar retaliatória e descentralizada por parte das forças iranianas na região do Estreito de Hormuz. A neutralização da infraestrutura central do Corpo da Guarda da Revolução Islâmica impediu uma ação coordenada a partir do quartel-general, mas os comandantes de unidades locais acionaram os protocolos de defesa autônomos pré-programados para cenários de ruptura de comunicações. Esta reação materializou-se num ataque de saturação massivo que envolveu o lançamento simultâneo de 150 drones kamikazes do modelo Shahed 136,
concebidos para inundar o espaço aéreo a baixa altitude, operando a uma velocidade de cruzeiro de aproximadamente 185 km por hora para dificultar a detecção pelos sistemas de radar de superfície. O objetivo tático deste enxame de aeronaves não tripuladas, cujo custo unitário está estimado em cerca de US$ 20.000, consistiu em sobrecarregar a capacidade de processamento e o inventário de munições dos sistemas defensivos aliados através do volume bruto de alvos simultâneos. Em convergência com o enxame de drones, as baterias costeiras iranianas dispararam 12 mísseis de cruzeiro antinavio, que voaram a escassos 3 metros acima da superfície da água, seguindo uma trajetória de voo rasante destinada a evitar a cobertura de radar convencional na margem oriental do canal de navegação comercial. Esta investida multivetorial visou diretamente o contratorpedeiro USS Arleigh Burke, da Marinha dos Estados Unidos, que se encontrava posicionado no limite do corredor de tráfego marítimo. O sistema de combate Aegis, integrado no USS Arleigh Burke, foi levado ao limite da sua capacidade operacional e mecânica para processar e interceptar as ameaças em tempo real. Operando através de protocolos automatizados, devido à impossibilidade de o ciclo de decisão humana acompanhar a velocidade e a multiplicação dos contactos de radar, o sistema geriu os rastreios e ativou os sistemas de armamento para neutralizar a totalidade dos mísseis e dos drones. Embora o navio norte-americano tenha sobrevivido sem registrar danos materiais, a margem de capacidade defensiva consumida gerou dados operacionais que estão a ser analisados com urgência pelos planeadores de defesa em Washington, Riad, Tel Aviv e Pequim, face à assimetria econômica entre o custo dos interceptores navais e o valor reduzido das plataformas de ataque iranianas. Simultaneamente, a ameaça estendeu-se através de barcos arsenal, disguised ou disfarçados de embarcações de pesca tradicionais, que navegavam misturados no tráfego comercial legítimo há vários dias ou semanas. Estas embarcações camufladas revelaram a sua natureza militar ao abrir as coberturas dos convéses para disparar contra as forças navais a curta distância, aproveitando o tempo reduzido de reação, que é inferior a 30 segundos entre a abertura das escotilhas e o disparo. No espaço aéreo, os caças F-15 SA Eagle da Arábia Saudita garantiram o suporte de guerra eletrônica através do sistema digital AN/ALQ-239, injetando interferências ativas no espectro eletromagnético em redor de Bandar Abbas, para bloquear as tentativas dos nós de comunicação iranianos sobreviventes de transmitir dados de pontaria atualizados para as posições de lançamento de mísseis na costa. O impacto econômico e tecnológico da confrontação militar de 19 de maio de 2026 estendeu-se de imediato aos mercados globais e às chancelarias internacionais. No plano econômico, o risco real de bloqueio do Estreito de Hormuz foi evidenciado pela situação do superpetroleiro Al-Mubarak, que transitava pelo canal de navegação com uma carga de 2 milhões de barris de petróleo bruto, quando se tornou um dos alvos da investida iraniana. A destruição ou a ignição desta carga teria provocado uma emergência ambiental e de navegação com capacidade para encerrar o estreito durante semanas ou meses, devido às operações de limpeza e remoção dos destroços. O prêmio de risco refletiu-se de imediato na cotação do petróleo Brent, que atingiu o limiar dos $119 por barril após a divulgação das imagens do incêndio em Fujairah, validando as projeções de economistas que apontam para valores acima dos $200 por barril em caso de interrupção prolongada no abastecimento. No domínio da tecnologia militar, o confronto revelou a existência e a prontidão operacional do Projeto X, um sistema secreto de interseção subaquática operado pela Arábia Saudita. Este sistema, posicionado previamente no leito marinho e ativado de forma remota,
interceptou e destruiu um míssil balístico iraniano na sua fase terminal de descida. A introdução desta capacidade inédita altera o cálculo de planeamento tático do Corpo da Guarda da Revolução Islâmica, uma vez que a disposição fixa no corredor de descida esperado elimina a necessidade de posicionamento em tempo real de baterias de superfície tradicionais. Adicionalmente, os dados validados em combate sobre o enxame de 150 drones motivaram uma reavaliação urgente nos Ministérios da Defesa da NATO e do Indo-Pacífico quanto à viabilidade econômica dos sistemas antimíssil cinéticos face a armas assimétricas de baixo custo, acelerando a prioridade de aquisição de armamento de energia dirigida e sistemas de micro-ondas de alta potência para neutralizar os controlos de voo eletrônicos de múltiplas plataformas em simultâneo. Do ponto de vista político e institucional, o ataque direto destruiu a narrativa de invencibilidade que o IRGC promove internamente na República Islâmica do Irão há 47 anos. A destruição do quartel-general de Bandar Abbas e de um silo de mísseis fortificado nas montanhas, cuja explosão secundária foi registrada por satélite em órbita, gerou uma crise de legitimidade interna que o regime procura gerir através de transmissões de propaganda na televisão estatal, exibições de treino com armas de ar comprimido e a realização de casamentos comunitários para 1.000 casais de membros da organização. Atualmente, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein e Omã encontram-se sob o enquadramento do artigo 51 da Carta das Nações Unidas, relativo ao direito de legítima defesa coletiva, aguardando o desfecho da janela diplomática intermediada pelos líderes do Golfo, junto da administração norte-americana, que mantém suspensa, mas totalmente operacional, a execução de um assalto em grande escala, designado como Operação Sledgehammer.